Salve salve rapaziada, estou trazendo o review do primeiro e do segundo episódio, da segunda temporada do Tsukiji Shibiku Izeka. Então se vocês gostarem da segunda temporada, eu estarei trazendo o review completo da primeira temporada. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. O anime começa nos apresentando nosso protagonista chamado Makoto, o homem mais azarado do mundo, que embora tenha sido enviado para outro mundo, a deusa do mesmo é uma diaba. Muito tempo se passou desde que o protagonista chegou a esse mundo e começou a tentar melhorar em todos os sentidos. Apoiado pela sua família de semi-humanos, continua sua jornada para refazer os passos dos seus pais que já moraram naquele mundo. O Makoto está indo para a academia de Rostard para abrir uma loja, já que ele ganha uma vida como comerciante. Ao chegar na cidade, Makoto reclama de ter caminhado tanto. Shiki diz a ele que é melhor do que ser pego pela deusa se eles usarem o teletransporte. Makoto comenta que ela tem o poder de lançá-los em uma batalha para matá-los e culpa a deusa por sua desgraça. Shi informa que eles já estão chegando em Odds Scar, então ele pede a Makoto para pegar algo para comer enquanto ele procura uma pousada. O garoto diz que se contenta com qualquer pousada, mas Shiki diz que ele não pode deixá-los em uma pousada barata e decadente. Caso contrário, as senhoras Tomoe e Mio, que ficaram no subespaço, irão lhe dar uma bronca. Malt questiona se foi uma boa ideia deixá-las no subespaço. Mio comenta com a Tomoe que ela se interessou por culinária e deveria estar disposta a fazer algo que o mestre goste. No entanto, todas as pessoas que provaram sua comida tiveram uma má experiência. Tomo compara a comida de Mio com veneno, o que a irrita. Mio diz que preparou arroz com curry que viu nas memórias de Makoto, mas Tomo questiona se ela ao menos pediu a receita antes de fazer a comida. Mio responde que queria fazer uma surpresa para ele. Emma pergunta o que é o objeto verde na comida e Mio responde que é um tipo de minério, colocando ali por achar que daria um gosto especial ao prato. Tomo reconhece o minério como uma esmeralda rara, deixando Emma assustada, pois achava que era um pimentão ou aspargos. Ao provar a comida, diz que não é tão ruim assim. Explica que demônios do subespaço e o jovem mestre não comem minérios, armas ou edifícios. Mio entra em desespero por ter servido algo não comestível para o mestre, mas Tomo diz a ela que qualquer coisa nesse mundo é comestível para Mio. Mio responde que ao menos sabe usar o fogo na cozinha. Tomo desafia-a a fazer uma torrada levemente queimada e apetitosa para Emma. Ao tentar cumprir o desafio, Mio queima toda a torrada. Enquanto isso, Makoto come em um restaurante local e faz uma cara esquisita. O dono do estabelecimento fica desconfortável, achando que a comida não está boa, mas Makoto diz a ele que a comida é boa, apenas tem uma textura incomum. Ele explica que precisa escrever com magia porque não fala a língua dali. O dono fica intrigado e Makoto muda de assunto, perguntando se o ingrediente principal daquele prato é um slime. Ao acertar na mosca, o dono do restaurante se impressiona e diz que slime é realmente o ingrediente principal. Ele então conta a Makoto que postou um anúncio de emprego na guilda para alguém pegar slimes. Ele pergunta a Makoto se ele quer aceitar o trabalho, mas Makoto explica que, embora esteja registrado na guilda, ele é um comerciante viajando de Tsid para Otsguards, então ele não pode aceitar o trabalho. Após a refeição, Makoto sai do local, entregando uma moeda de ouro ao dono. As pessoas ao redor o veem e o admiram, deduzindo que ele pode ser um demi-humano. Makoto comenta que decidiu tirar sua máscara, explicando os olhares horríveis das pessoas. Ele diz que esses olhares não são tão ruins quanto na primeira vez que ele foi visto. Enquanto segue para a guilda, o recepcionista fica surpreso ao descobrir que ele completou um trabalho classificado como especial, mesmo sendo apenas do nível 1. Ao ouvir isso, os outros aventureiros ficam invejosos e reclamam. Makoto segue para trabalhos adicionais e comenta que a captura de um slime é um trabalho de classificação B, algo que ele, como um ranquia, não seria capaz de lidar. Enquanto isso, uma garota vai até a guilda e avisa que a lua está prestes a atacar o castelo em ruínas. Ao ouvi-la falar, Makoto reconhece esse nome gigantesco como uma música que ele adora. Ele se pergunta como a lua poderia atacar e a garota afirma ao recepcionista que vai pagar pelos serviços de seus homens. Ela questiona porque ele não pode deixá-los aceitar a missão. O recepcionista explica que o grupo que está preparado para atacar é formado por bandidos terríveis, que são mais de 100 homens. A garota relata que os bandidos mataram vários aldeões apenas como exemplo para os outros. O recepcionista informa que ainda estão com falta de força de combate e só terão combatentes suficientes no próximo mês. A garota começa a chorar incrédula e sem entender por que estão sofrendo tanto, apesar de orarem tanto para a deusa. Dois aventureiros vão até ela e explicam que se uma simples oração pudesse salvá-la, não haveria necessidade de aventureiros existirem. A garota afirma que a deusa está chateada por causa de pessoas como eles e garante que toda a desgraça que estão enfrentando é culpa dos Erges. Makoto percebe que ela não sofreu nenhuma punição severa comparado a ele. Ele diz a ela que pode dar um presente especial caso ela use graça, mas ela recusa, chora e sai do local pedindo para ele sair da frente da porta. Ao sair, Makoto nota que pagar o restaurante com uma moeda de ouro não foi uma boa decisão, já que 3 pessoas o seguem desde que ele deixou o local. Enquanto continua, ele encontra alguns aventureiros importunando a garota que estava na guilda. Ele intervém e acaba com eles rapidamente. A garota pergunta se ele a salvou por ser um demi-humano, e Makoto afirma que, na verdade, ele é humano, embora não pareça. Ele usa sua magia de cura nela e explica que recebeu esse poder incrível do Lorde Tsukuyumi. Ele se apresenta como um aventureiro, mas enfatiza que seu objetivo principal é o comércio. A garota pede desculpas por ter sido rude mais cedo e agradece por toda a ajuda. Ela se apresenta como Ana do vilarejo Tapa. Ele se lembra de ela mencionar um ataque da lua ao castelo em ruínas, e Ana comenta que esse grupo está procurando matar pessoas fortes para fazer um exemplo. Ela informa que o homem mais forte do vilarejo já foi morto e todos os aldeões estão desistindo e entregando seus itens. Ao chegar à aldeia, Makoto fica surpreso com o fato de ser muito pequeno. Em seguida, Ana pede para ele aguardar enquanto ela chama os habitantes da aldeia. Enquanto esperam,
ele conversa com Eto na língua local. O rapaz informa que não é daquela aldeia, mas Ana e alguns outros aldeões são próximos a ele. No entanto, não podem convidá-lo para sua aldeia por ele ser um demônio e falar um idioma diferente. Eto pergunta se ele também sente um cheiro estranho vindo da vila, e Makoto explica que é o cheiro do sangue derramado pelo grupo Mover, sugerindo que eles tenham feito novas vítimas naquele dia. Ele conta a Eto que sabia estar acordado enquanto era carregado e sugere que, se ele quer ficar com Ana, deve mantê-la segura da próxima vez. De repente, sua percepção detecta algo estranho. Makoto diz ao rapaz que vai dar um passeio na encosta da montanha, mas Eto tenta impedi-lo, alertando que ele será morto se pisar lá. Makoto descobre que o garoto já tinha ciência de que algo estava acontecendo ali e indaga se há algum motivo que o faz querer prosseguir com aquilo. Makoto explica que o nome do bando criminoso é o mesmo nome de uma música que ele ama muito e, por esse motivo, ele não pode aceitar que eles se apropriem desse nome. Assim, Eto pergunta se pode ajudá-lo em algo, ao que Makoto responde que há alguns humanos trabalhando na mesma empresa que ele. Nisso, Makoto pede para Eto servi-los com uma refeição deliciosa quando um deles passar pela aldeia. Enquanto isso, Mil desmaia novamente todos na segunda rodada de degustação da comida dela, e já sabendo que isso aconteceria, Emma traz uma maleta de remédios e conta a Mil que no cardápio do dia terão espetos de frango e sopa cremosa estilo orc. Nisso, Mil comenta que descascou as batatas, pois elas são venenosas, mas todas as outras mudanças que ela fez no prato prejudicaram a saúde de todos. Então, os orcs afirmam que são incapazes de mastigar a carne dela, pois o alimento não se move de maneira alguma. Tomo explica que, para processar a carne de monstro, eles precisam utilizar habilidades especiais. Em seguida, Tomo observa que, em vez de óleo, Mil colocou combustível na carne, mas ela afirma que usou bananas para decorar, pois isso é comum em diversos restaurantes. No entanto, Tomo explica que ter ótimos ingredientes não garante que o prato terá um bom sabor. Além disso, diferentes raças possuem paladares distintos. Então, todos ao redor gritam suas preferências, o que deixa Mil desesperada. Ela nota que cozinhar exige mais conhecimento do que ela esperava, e Tomo comenta que, para fazer um prato que agrade o jovem mestre, eles devem pedir a opinião de Rin. Afinal, ele também é humano. Para complementar, Tomo sugere que Mil viaje pelo mundo, aprimorando suas habilidades culinárias e aprendendo mais sobre diversos ingredientes. Ao ouvir isso, Mil se entusiasma e afirma que participará dessa jornada em prol da felicidade do jovem mestre, ao passo que Makoto observa de longe o grupo se mover e planejar tirar mais vidas naquele dia. Então, Makoto coloca sua máscara para esconder sua identidade. Nesse momento, o grupo ouve um som misterioso e, logo em seguida, todos são atingidos por Makoto. No entanto, ele mira em áreas não vitais apenas para nocautear. Analisando a situação, Makoto percebe que está em desvantagem numérica. Portanto, ele decide usar uma técnica que aprendeu com Emma para atingir seu alvo. Ana ouve o som em sua aldeia e se aproxima de um dos homens, que implora por sua vida. Makoto explica que não irá matá-lo, apenas ordena que o grupo pare de mencionar o nome Lua sobre o castelo em ruínas. Após algum tempo, os aldeões vão até o local onde ouviram o som. Ana pede a Eto para entrar em contato com a guilda dos aventureiros rapidamente. Ela afirma que suas preces finalmente foram atendidas. Enquanto isso, Shi pergunta a Makoto onde ele estava o dia todo e o garoto diz que estava resolvendo alguns assuntos. Mudando de assunto, Shi comenta com ele que os heróis mencionados por Makoto receberam uma recepção calorosa no reino de Umiya e no Império Gritona. Ao ver que seu mestre não tem todo esse respeito, Shi fica indignado. E falando em heróis, Malt se lembra de que a deusa disse que encontrou outros dois heróis mais adequados ao seu mundo. Ele também se recorda de ter conhecido outros heróis ao ser transportado para o campo de batalha. Com isso, ele se pergunta se irá encontrá-los novamente algum dia, e tudo indica que sim. Então, somos transportados para o passado do Makoto, alguns dias antes de ele ser enviado para outro mundo. Enquanto caminhava, sua senpai aparece avisando que os documentos entregues pelo conselho estudantil estavam com a data errada e pede para trocá-los. Ela confessa sentir inveja de Makoto por ele ser tão esforçado e afirma que, por ser boa em tudo, provavelmente nunca terá que se esforçar tanto. Mas, de repente, ela se encontra em um grande salão, onde uma voz pergunta se ela é a Otonashi Ibiki. Ela responde que sim. Então, a voz se apresenta como uma deusa de outro mundo que precisa de sua ajuda para proteger o mundo dos demônios. Apesar de relutar inicialmente, a deusa persuade falando sobre os desafios e novos companheiros que ela encontrará nesse outro mundo. Antes de enviá-la, a deusa aumenta seu poder e concede várias habilidades, carisma e um tesouro sagrado. Assim, Ibiki é enviada para um altar no outro mundo, onde é recebida como uma grande heroína pelos habitantes. Por outro lado, nosso protagonista ficou sem receber nenhuma recepção e precisou vagar pelo deserto de uma terra devastada. Corta para Ibiki observando um mapa que se assemelha muito ao Japão. Ela explica que, com a proteção da deusa, os humanos conseguiram encurralar os demônios em uma terra árida. No entanto, nos últimos anos, os demônios expandiram seu território e destruíram a nação de Elysium, restando apenas o reino Limia e seu aliado, o Império Gritonia, que mantém a última linha de defesa. Alguns personagens perguntam se há outro herói e Ibiki confirma, confirmando também as histórias de que o Império recebeu um herói. Ibiki faz uma reflexão sobre o que acontecerá depois que a guerra contra os demônios terminar e menciona o quão surpresa ficou ao descobrir que seu tesouro sagrado continha um lobo espiritual. No dia seguinte, ela terá que selecionar os integrantes de seu grupo e o rei já recomendou um mago da corte Uji-san e um cavaleiro chamado Verdakun, mostrando que ele já tinha interferido nessa escolha. Em seguida, é apresentado Uji-san, que diz que Ibiki não foi feita para o campo de batalha e se afasta. Porém, antes de sair, o mago pergunta a ela se já está de saída. Ibiki responde que está cansada
cansada de ser babá de supostos alunos exemplares e afirma que só se importa em matar demônios. A Ibiki chama Uji-san e diz que percebeu que ela era mais forte dali e queria que ela treinasse. Ela explica que precisa de companheiros fortes para o campo de batalha. Uji-san responde que alguém que ainda não sabe manejar uma espada não é confiável em um campo de batalha. No entanto, Ibiki conhece o ponto fraco de Uji-san e promete que, se ela se juntar ao seu grupo, poderá matar quantos demônios quiser. Rapidamente, Uji-san aceita o convite de Ibiki e se junta ao grupo da heroína. Mas quando o protagonista chegou nesse mundo, só conseguiu desenvolver uma afeição por um dragão obcecado por novelas históricas. O grupo da Ibiki está impaciente aguardando as pessoas que eles devem escoltar, pois elas estão atrasadas. De repente, eles avistam a carruagem da sacerdotisa, que virou alvo de ataque de kobolds monstros. A sacerdotisa utiliza uma barreira mágica para se proteger e proteger seus companheiros. Porém, os kobolds são muito difíceis de lidar, mesmo parecendo fracos. O mago da corte fica impressionado com a barreira. Wood sugere que cada um deles ataque um kobold ao mesmo tempo, para evitar que chamem reforços. Ibiki confirma que já matou monstros antes e afirma que conseguirá. Eles partem para cima dos monstros, mas Ibiki hesita, permitindo que um dos kobolds chame ajuda. Quando todos pensam que estão em apuros, Ibiki encontra forças profundas em sua entrada USB e derrota todos os kobolds. A sacerdotisa, chamada Shi, a grande sacerdotisa de Lauren, agradece a Ibiki e pede para se juntar ao grupo. Todos ficam surpresos, pois a entrada da sacerdotisa no grupo pode causar atritos com o povo de Lauren. Shi então corta seu próprio cabelo para evitar problemas, explicando que, após tudo, o cabelo era apenas decorativo e atrapalhava no campo de batalha. Ibiki diz para Shi a não se chamar de decorativa, pois sua barreira mágica foi incrível, e pede para ser ensinada a usar magia. Shi aceita felizmente. Ibiki explica que, desde a formação do grupo, eles derrotaram demônios em sucessivas batalhas sem perder nenhuma, até que se depararam com a Aranha Negra do Desastre, conhecida por devorar tudo em seu caminho. A heroína não esperava encontrá-la durante o caminho para o campo de batalha, já que seu nome indicava que ela era um desastre natural. A aranha ataca o grupo. Shia tenta fortalecer Woody com um feitiço, mas sequer arranha a aranha. Varda observa o peso dos ataques da aranha, enquanto o mago conclui que a magia não está funcionando. Woody afirma que, por mais resistente que algo possa ser, há um limite. Então ela decepa uma das pernas da aranha, mas fica surpresa ao perceber que ela possui uma super regeneração. A aranha ataca a heroína, mas Woody se joga na frente e a protege, ficando ferida. Ibiki pede para Shia curar Woody, enquanto o mago afirma que dará suporte, porém é derrotado com um único golpe. Ibiki se sente determinada e parte para cima da aranha, mas é derrotada em questão de segundos. Então ela se questiona se irá morrer e desmaia. Então, surge o outro herói que sofre bullying dos estudantes e se pergunta por que isso está acontecendo com ele, já que nunca fez nada para eles. Ele chega em casa e decide jogar para relaxar um pouco, mas acaba percebendo que é ruim nos jogos, assim como eu. Ele comenta que se tivesse uma habilidade roubada e morasse em outro lugar, talvez as coisas seriam diferentes. Coincidentemente, ele é invocado por uma bela deusa, que precisa de sua ajuda para lidar com o problema dos demônios em seu mundo. Ela oferece a ele vários poderes roubados, como um corpo capaz de enfrentar feras, magia para dominar os demônios, um olhar mágico para controlar pessoas e um par de sapatos que permitem voar e descansar. Ele percebe que todos esses poderes são roubados, mas mesmo assim pede por mais. A deusa lhe concede imortalidade durante a noite, apenas quando a lua está presente. Ele também pede para mudar sua aparência, afirmando que fará o seu melhor como grande herói. Assim, ele é transportado para outro mundo e é recepcionado pela segunda princesa de Gritonia, Lily Flonton. Ele se apresenta como Iwashashi Tomoki e Lily o convida para um lugar mais reservado. Durante o trajeto, eles encontram uma cavaleira chamada Ginebia, o que encanta Tomoki, já que nunca tinha visto uma mulher cavaleira antes. Ginebia repreende Tomoki por falta de educação, mesmo ele sendo o grande herói. Sem querer, ele acaba ativando seu poder de controlar pessoas e faz com que ela se apaixone por ele imediatamente. Lily percebe algo estranho e chama Tomoki para examinar suas afinidades e equipamentos mágicos, além de medir seu nível. Mais tarde, descobrimos que Lily não é alguém confiável e já sabia sobre o olhar mágico de Tomoki. Ela pede a um de seus servos para fazer com que ela e a família real fiquem imunes a esse poder e também pede para que o servo não revele a ninguém sobre a habilidade de Tomoki. Lily diz que a inocência do grande herói não a agrada. Mais tarde, nos aposentos de Tomoki, Lily apresenta a alquimista Yukinatsu. Tomoki acaba usando involuntariamente seu poder novamente e Yukinatsu fica atraída por ele. Lily manda Yukinatsu se acalmar e diz que a conversa ficará para outro dia, pois já estava na hora de Tomoki descansar. No dia seguinte, enquanto anda pelo castelo, ele se depara com uma garota e um dragão e se encanta. A garota se pergunta quem ele é e ele se apresenta como o grande herói Tomoki. Mais tarde, Tomoki expressa a Lily seu desejo de formar um grupo com Yukinatsu, Ginebia e Mora. Surpreendida, Lily comenta que aparentemente Tomoki ainda não domina completamente seu olhar mágico. Tomoki questiona a Lily sobre o que ela sentiu ao conhecê-lo, e ela confessa que soube desde o primeiro momento que ele era diferente. Ela se aproxima rapidamente e o beija. Depois dos momentos íntimos, Lily declara que está disposta a fazer o que for preciso para destruir os demônios, pois sua mãe acreditava fervorosamente em uma deusa imprevisível e arbitrária. Por outro lado, Makoto recebe um beijo apaixonado da Aranha Negra. Então, se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, já sabe né? O Saci de 3 pernas vai ir na sua casa à noite. Valeu rapaziada e até o próximo vídeo.